Olá, pessoal. Muito bem-vindo. Estamos fazendo algumas gravações pequenas, mas bem instrutivas com relação a algo que para muitos pode ser um desafio, que é os equipamentos de ordenha. Nós falamos de biomecânica, e a biomecânica, ela envolve muitas coisas que muitas vezes nós sabemos a parte da bio, através dos técnicos, veterinários ou tecnistas, e não sabemos a parte da mecânica, que são dos técnicos de equipamentos de ordenha. E vice-versa. Os técnicos de equipamento de ordenha muitas vezes não sabem o que acontece com os animais, com a fisiologia dos animais, com a saúde do úbere, dos tetos dos animais. Então, tem uma lacuna aí que ficou um pouquinho a desejar, né? E é interessante a gente aproximar esses dois técnicos, né? Técnicos de equipamento de ordenha e também os técnicos que trabalham com a bio. Quando nós falamos de ordenhadeira, a única peça que encosta na vaca é a teteira. E agora, o animal altamente nervoso, produz uma substância que se contamina facilmente. E agora, como lidar com essa situação? Bem, nós vamos falar um pouquinho, eu quero gravar alguns gráficos aqui que demonstram algumas medições que nós fizemos com nossos equipamentos da Milksat. E essas medições, elas são muito importantes, porque nós precisamos saber o que que a nossa vaca sente no peito na hora da ordenha. Então, nós vamos mostrar alguns gráficos aqui que nós coletamos com algumas medições. Deixa eu colocar, compartilhar com vocês aqui esse gráfico. Aqui, eu acho que aqui tem um dashboard mostrando então algumas ordenhas que nós fizemos nessa data aqui, dia 21 de fevereiro. Temos algumas situações aqui interessantes. Essa ordenha, por exemplo, ela teve uma duração de 5 minutos. E nós sabemos que ordenhar um animal, uma ordenhadeira, ela faz duas coisas. Ela ordenha uma vaca e, ao mesmo tempo, ela pode agredir a vaca. E agora? Será que o nosso equipamento está regulado? Então, nós vemos que, às vezes, o manejo, a forma como o ordenhador faz o manejo, a estimulação inicial é muito importante. E que nós vemos algumas coisas que acontecem aqui quando nós colocamos o aparelho. Nesse caso aqui, por exemplo, nós vemos que no início da ordenha teve uma certa instabilidade para colocar o conjunto. Quando coloca o conjunto, saiu um pouquinho de leite, mas esse vácuo foi lá em cima nas alturas. Por quê? Porque saiu o leite inicial que estava na cisterna do teto e demorou até o leite alveolar começar a descer. E aí esse leite começou a descer e aí o vácuo caiu muito, porque era muito fluxo de leite ao mesmo tempo. E ao final, o que que acontece? O leite começou a diminuir o fluxo de leite, terminou essa ordenha dessa vaca com 4 minutos, e nós passamos a ter quase 1 minuto e 32 de sobre-ordenha. Ou seja, tivemos as duas situações aqui. Curva bimodal no início da ordenha, nível de vácuo baixo durante a ordenha, e ao final, o que que nós tivemos aqui? Nós tivemos sobre-ordenha, praticamente mais de 1 minuto e meio aqui de sobre-ordenha. Nós não teríamos necessidade de estar ordenhando essa vaca, porque nós estamos causando problemas, por exemplo, hiperkeratose, né, inversão do esfíncter, enfim. Aqui nós temos uma outra ordenha que teve a mesma situação. No início também tivemos a curva bimodal, o vácuo subiu, depois estabilizou, ficou ainda dentro das normas de 32 a 42, mas no final aqui foi a hora de sacar, não ficou tanto tempo com a sobre-ordenha. Temos outro caso de curva bimodal, algo muito comum. Aqui já não foi o caso, já saiu ordenhando, mas teve sobre-ordenha ao final dessa ordenha. Então é difícil nós conseguirmos entender esses gráficos apenas lendo ele. Aqui nós vemos outra situação no início também, estabilizou a ordem, mas vamos abrir um gráfico aqui para ver o que que os cards nos mostram, os detalhes aqui. Por exemplo, nesse caso aqui, quando a gente mede o nível de vácuo na ponta do teto ou no coletor, normalmente os técnicos, está dentro de um padrão de 32 a 42, sendo que a média é 37 kPa. Essa é a recomendação da NMC, do Conselho Nacional de Mastite, e as normas ISO. Ok, estamos dentro, mas não aconteceu isso durante todo o tempo. Então, nós tivemos uma média que não é o ideal. Parece que é, mas não é. Tivemos um momento que ficamos com baixo KPA, o ordenha com nível de vácuo baixo, e momento com nível de vácuo alto, para dar essa média aqui. Nós fomos para o segundo card, aqui nós vimos que nessa ordenha apenas 32% ficou dentro do padrão estabelecido pelas normas ISO e 68% ficou fora. Ou seja, nesse momento e nesse momento. E aqui embaixo também. Então, é uma ordenha irregular.
no início, quando o leite produz, a vaca produz 50% do leite nos 2 minutos, que é mais ou menos o que é o estudo, nós conseguimos ter 30% acima desse, dessa meta estabelecida. Ou seja, ficou acima do padrão normal que nós gostaríamos. E após 2 minutos, ou seja, nessa média total, ficamos 46 acima de 42 kPa. Ou seja, não foi uma ordenha regular, uma ordenha como nós gostaríamos. Como que a gente sabe isso? Tendo os equipamentos para fazer as medições. Vamos comparar com uma outra aqui, por exemplo, que está aqui ao lado, esse outro gráfico aqui. Olha aqui a diferença, ó. Tivemos uma média de 37, 38 kPa, tivemos um vácuo baixo em certo momento, naquele momento aqui no início, ó, depois dali, mas o máximo também não ultrapassou os 47, mas vamos ver como é que ficou. Nós conseguimos manter dentro das normas 89%, ou seja, 5 minutos de ordenha, nessa ordenha de 7 minutos, nós conseguimos manter dentro da norma estabelecida. E ficamos apenas 11% fora. Mas olha que interessante aqui nos 2 primeiros minutos, que é onde sai 50% do leite. Nós ficamos fora ou acima apenas 2%. E ao final, após os 2 minutos do total, nós ficamos apenas 12%. Então, já foi uma ordenha que foi corretamente estimulada e uma ordenha considerada melhor do que essas outras que nós vimos ali. Então, esses são os detalhes que nós devemos levar em conta quando nós fazemos a ordenha e o estímulo dos animais. Ordenha gentil, suave e completa, mas dentro de um tempo estabelecido. Não adianta ficar o conjunto colocado na vaca e ainda muitas vezes com vácuo alto, e ainda com esse vácuo alto, ainda nós apertamos o conjunto ainda para baixar a cisterna do teto para que o leite desça. Quando a biossíntese e a secreção celular do leite, ela não vai parar. Então é importante que não se faça isso, de fazer pressão ao final da ordenha e deixar o equipamento ligado sem estar saindo leite. Tem que tirar o mais rápido possível o conjunto da vaca para prejudicar o menos possível.